Resolução de questões banca quadrix. Prova para técnico industrial júnior, a gente vai responder toda a prova. Vamos iniciar, então, pelo texto. A passagem da cultura oral para a impressa no Ocidente foi uma travessia gradual e trouxe grandes transformações para a humanidade. Lembremos que houve um universo sem a escrita, que foi estruturado de uma maneira muito diferente. O homem dependia exclusivamente da memória individual. No universo sem escrita, a memória individual era a verdadeira guardiã de ritos, poesias, costumes e tradições de uma sociedade. A cultura é mantida dessa maneira por meio de transmissão geral em rituais e outros recursos que envolvessem memórias individuais. Com a escrita, houve a grande mudança para a humanidade. A memória individual passou a ser transferida para suportes materiais exteriores a ela. Se as sociedades orais dependiam de memorizações e outros processos de manutenção das tradições, cultura e literatura, a escrita, de forma gradativa, vai operar em registros fora de uma memória individual. Nessa medida, para o bem ou para o mal, as sociedades passam a ter outro tipo de comportamento em relação ao conhecimento. Sabemos o quão a invenção da imprensa foi decisiva para a mobilidade e difusão dos conhecimentos. A impressa significou um grande avanço de acessibilidade em relação à leitura. Sob todos os pontos de vista, fato consumado, os livros nunca ficaram tão mais próximos dos possíveis leitores, apesar do grande índice de analfabetismo, principalmente antes do século XX. Mas a grande revolução foi a internet. Jamais a humanidade teve acesso a uma quantidade tão grande de informações. Os textos líquidos, na feliz expressão de Bauman, materializaram-se a uma velocidade sem precedentes. Com isso, foi criado um sistema de leitura mais rápido do que nunca. Quando estamos na internet, os conteúdos nos chegam de forma rápida e em fragmentos. A capacidade de fixação de tal tipo de leitura nos conduz a certa distração. Nessa medida, mecanismos de memória e outros ficam comprometidos. Pesquisas mostram que a leitura digital não conduz as pessoas a pensar profundamente. E se não houver equilíbrio, cada vez mais estaremos sujeitos a pensar sem crítica e sem profundidade. Ana Maria Batiste, do impresso ao digital, conhecimento prático, língua portuguesa e literatura, editora Scala, 2020, com adaptações. Com base nas ideias do texto, julgue os itens de 1 a 8. Vamos ao primeiro item. O texto aborda vantagens da escrita para a humanidade? Certa resposta. O texto menciona que a passagem da cultura oral para a escrita trouxe grandes transformações para a humanidade, o que pode ser interpretado como vantagens. Beleza. Vamos seguindo aqui. Número 2. De acordo com as informações do texto, as sociedades ocidentais não passaram da cultura oral para a escrita de forma abrupta. E aí, 5 segundos. Certa resposta. Gabarito C. Certa. O texto afirma que a passagem da cultura oral para a escrita foi uma travessia gradual, o que indica que não foi uma mudança abrupta. Número 3. O texto destaca que a impressa foi a maior de todas as transformações proporcionais pela escrita. 5 segundos aí. Errada. O texto não destaca que a impressa foi a maior de todas as transformações proporcionais para a escrita, não. Ele mencionou que a impressa foi decisiva para a modalidade e difusão do conhecimento, mas também destaca a internet como uma grande revolução. Então, olho nisso aí, hein? Interpretação de texto tem essas casquinhas de banana aí. Ele até mencionou, mas ele não afirmou como única, unânime. Todos esses detalhes são importantes para a interpretação de texto. Quarta questão. Segundo o texto, a impressa facilitou o acesso a livros, mas, quando ela foi inventada, muitas pessoas sequer sabiam ler. 5 segundos aí. Ou dá uma pausa e olha lá no texto. Certa questão. O texto afirma que a impressa
significou um grande avanço de acessibilidade em relação à leitura. Mas ele também menciona que havia um grande índice de analfabetismo, principalmente antes do século XX. Então, essa resposta está certa. Quinta questão. O texto constrói uma argumentação no sentido de que a humanidade cultivava tradições melhores antes da escrita. E aí? Vai pausar, 5 segundinhos. Vamos lá? Errada! O texto não constrói uma argumentação no sentido de que a humanidade cultivava tradições melhores antes da escrita. Ele apenas descreve como as tradições eram mantidas na era pré-escrita. Aí é que está. Essas pegadinhas, essas cascas de banana, porque ele mencionou sobre esse assunto. Ele só não colocou esse assunto da forma como o enunciado trouxe. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque na hora, muita pressão, você acabou de ler o texto, tem um monte de coisa para fazer ainda, está iniciando, está com pressa para ganhar tempo, vai lá. Sexta questão. Infere-se no texto que manifestações culturais, como a leitura, só foram possíveis a partir da invenção da escrita. E aí, 5 segundinhos, ou pausa o texto, pausa o vídeo, vamos lá? Errada! O texto não infere que manifestações culturais como a literatura só foram possíveis a partir da invenção da escrita. Ele menciona que a escrita permitiu que a memória individual fosse transferida para suportes materiais exteriores a ela, mas não vincula isso diretamente à criação da leitura. Então, cuidado, ela está errada. 7. Vamos lá, 7ª. O texto mostra que a leitura se tornou mais rápida com a internet e que isso pode ser prejudicial à memória e à capacidade de interpretação das pessoas. 5 segundinhos, dou pausa aí, busca no texto. Vai. Está correto. O texto mostra que a leitura se tornou mais rápida com a internet. E ele menciona que pesquisas que mostram que a leitura digital não conduz as pessoas a pensar profundamente, o que pode ser prejudicial à memória e à capacidade de interpretação das pessoas. Então, essa está corretíssima. Vamos lá para a última. O texto defende a ideia de que povos ágrafos são culturalmente atrasados, porque dependem exclusivamente da memória individual das pessoas para manter seus costumes. Meteu uma palavrinha aí que não tinha nada no texto, ágrafo, mas ágrafos são as pessoas, né, que não escrevem, que usam outras metodologias. Então, vamos lá. 5 segundinhos. O pausa. Buscou no texto. Lembra do texto? Está errada, pessoal. O texto não defende a ideia que os povos ágrafos são culturalmente atrasados. Ele descreve como essas sociedades dependiam da memória individual para manter seu costume, mas não faz julgamento de valor sobre isso. Onde é que está a pegadinha? É o julgamento de valor que nós podemos fazer. A povos antigamente nem escrevia, não escrevia, então, peraí, não tinha escrita, analfabetos, são atrasados, pá, vai lá e marca como certa. Porque é uma casca de banana para sua interpretação pessoal, quando você já está fugindo da interpretação do texto e colocando o seu pensamento crítico em cima disso aí. É o que você acha, e o texto não está pedindo o que você acha, é o que está lá. E lá não tem juízo de valor, de julgamento sobre essa questão. Beleza? Vamos continuar aí com as outras, mas as outras questões de interpretação de texto da prova foram essas, e a gente vai seguir com outras questões. Se não segue, segue, porque senão você não consegue ficar atualizado quando eu posto mais vídeos aí sobre resolução de questões.